Na aula de hoje, nós vamos calcular a força exercida pelo fluido sobre uma barragem. Eu tenho aqui uma barragem de comprimento de largura, né, L, e comprimento, né, altura aí, minha altura ΔH. Poderia ser só H, eu coloquei ΔH. E eu tenho aqui o meu eixo de coordenadas, né, tá de cima para baixo. E no primeiro instante eu quero saber qual é a força total que a água faz na barragem quando ela tem uma coluna total H. Ou ΔH, né? Uma coluna total ΔH. Poderia ser só H aqui. Bom, depois eu vou calcular qual é a força total exercida pela pressão atmosférica. Aqui, então, aqui onde está de azul aqui, a pressão atmosférica. E por fim, né, eu vou calcular qual é a força total sobre a represa. Bom, a força total vai ser a diferença da força da água, né, e da força da água e da força da pressão atmosférica. Bom, então vamos calcular aqui, então, primeiro qual é a força total que a água faz na barragem. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já deixei aqui pronto, eu vou pegar aqui uma fatia dessa barragem, uma fatia de espessura ΔY. Eu vou transportar essa fatia aqui, aqui, ó. Eu vou transportar aqui essa fatia aqui. E essa fatia aqui, ó, ela tem espessura ΔY. Ela tem espessura ΔY. Largura L. Tá certo? Bom. Então, eu peguei essa fatia em uma profundidade qualquer aqui da minha barragem. E eu vou calcular a força. Então, quanto vale essa força? Então, vamos lá, vamos calcular a força. Então, eu vou pegar um infinitésimo de força, porque, veja bem, conforme aumenta a profundidade, né, a pressão muda. Então, eu não posso apenas multiplicar pressão por área para encontrar a força. Eu vou ter que fazer uma integral, tá? Porque nesse caso aqui tá, conforme a profundidade muda, a força vai mudar. Conforme a profundidade aumenta, a pressão aumenta, e isso não. E aí, no caso, eu vou ter que fazer a integral, né? Porque como a pressão varia com a profundidade, a gente não pode simplesmente multiplicar a pressão pela área para encontrar a força. Então eu vou calcular aqui, então. Bom, eu vou calcular aqui, então, dF, né? dF. Eu vou ignorar aqui a parte de vetor, eu vou calcular apenas o módulo. Pressão vezes pressão vezes um dA. Tá bom, mas quem que é a pressão desse pedacinho aqui infinitesimal aqui que eu peguei, né? Aqui é a fatia da minha barragem, né? Fatia da barragem. Bom, quem que é? Bom, o P aqui a gente viu lá pela lei de Steven, que é um P0 mais ρgh, só que aqui eu vou chamar de Y, né? Por causa do meu eixo de coordenadas ali, que eu chamei de Y, vou considerar um Y. E quem que é a minha área, né? Bom, aqui a área da minha barragem é L vezes ΔH aqui, né? Vezes meu ΔH. Ou se eu poderia fazer L vezes ΔH. Mas quem que é o meu... Mas eu tenho um dA. Eu vou derivar essa área, então, L vezes dy, tá? Que é a espessura ali. Bom, então eu vou calcular a integral, né? Isso tudo. Então, eu sei que a força é a integral de dF. E a integral, eu vou integrar de 0 até h. Eu vou integrar de 0 até h. PdA. PdA.
Bom, então vai ficar assim, de 0 a H. Bom, quem que é P? Bom, isso aqui vai ficar o seguinte, né? Vai ficar P0 mais ρgy multiplicado por LDY. Então, essa primeira integral vai ser P0 LDY mais a integral de 0h ρgy dy. Bom, L é constante, né? P0 também, então ele vai ficar P0 L, integral de dy é y, de 0 até h, mais o ρ também é constante, né? Ρ é constante, o g é constante, então vai ficar, eles podem sair fora da integral de y dy é y ao quadrado dividido por 2, 0 até h. Bom, isso aqui, quem que vai ser? Bom, o resultado disso aqui é P0LH mais meio de ρg quadrado. Portanto, a força, quem que é a força? A força vai ser igual a P0 LH mais meio ρg h ao quadrado. Então, essa é a força. Então, aqui é a força total que a água faz sobre essa barragem, né? Então, força total. Deixa eu... ia fazer, né? E a força total. Não fazer nada disso, né? Ele ia fazer uma figura. Essa aqui é a força total. Então, aqui, força total. Essa é a força total feita sobre a barragem. Na verdade, é a força da água, né? A força feita... Não é a força total feita sobre a barragem, não. A força total feita pelo fluido da barragem. Fluido. E é isso que ele pede, né? Qual é a força total que a água faz na barragem quando ela tem uma altura ΔH? Agora vamos calcular qual é a força total exercida pela pressão atmosférica. Bom, a força total feita pela pressão atmosférica, como vocês podem ver aqui, pressão atmosférica faz nesse pedaço. Bom, eu vou chamar o seguinte. Se aqui eu chamei de ds, né? Aqui é um dy, né? Desse lado aqui é um dy. Eu vou representar esse desenho aqui embaixo. Então vamos aqui. Aqui. Força feita pela pressão atmosférica. Pela pressão atmosférica. Muito bem. Vamos lá. Então, aqui eu vou desenhar de novo aqui aquele triângulo. Bom, se aqui eu chamei aqui de ds, né? Aqui é um dy, aqui é um ds, e a força feita pela força, né? Pela pressão atmosférica. Muito bem. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular aqui o meu F', né? dF', para não confundir com o meu outro dF, vai ser a pressão atmosférica vezes meu dA.
Quem que vai ser o meu infinitésimo de área? O dA é isso, o infinitésimo de área, né? Então, a pressão atmosférica vai ser LDS, certo? Largura vezes ds. Então, largura vezes ds. Porém, eu quero a componente, né, horizontal aí dessa minha força. Tá? Como a força está na diagonal, eu tenho uma componente horizontal e uma vertical. Então, isso aqui vai ficar a pressão atmosférica L ds cosseno θ. Eu estou interessado nesse ângulo aqui, né? Esse ângulo θ. Legal. Então, como eu quero a componente horizontal, então isso aqui vai ficar T. Quem que é ds cosseno θ? Então, isso aqui é L dy, certo? Então, isso aqui vai ser L dy. Bom, então agora eu vou fazer novamente como eu fiz na outra expressão, eu vou integrar e vou calcular aí L dy. Bom, então eu sei que a força, né? A força F' vai ser igual a integral, né? dF'. Isso aqui vai ser igual a integral. Eu vou integrar de 0 até h novamente. PAT, que é a pressão atmosférica. Esse AT aqui é um índice, né? LDY. Bom, L é constante, a pressão ali é constante também, a pressão que o ar faz ali, a gente vai considerar constante. Todo mundo sai fora da integral. Integral de 0h dy. Isso aqui é igual à pressão atmosférica feita. L, não é Y não, que é Y, 0h, isso aqui é PAT, LH. Portanto, a força F' aqui é pressão atmosférica LH. Certo? Muito bem. Então, agora, o que está faltando? Falta calcular qual é a força total sobre essa represa, né? Sobre essa barragem. Força total, então, aqui, ó. Deixa eu só ressaltar aqui, guardar esse resultado. Então, essa aqui é a força total. Beleza? Então, agora nós vamos calcular aqui a força total feita sobre a barragem. Bom, isso aqui vai ser o F, né? A força feita pela água, menos a força feita pela pressão atmosférica. Então, isso aqui vai ser P0 LH mais meio ρg H quadrado menos a pressão atmosférica, né? LH. Mas repare que tanto P, vamos subir aqui, tanto P0 quanto a pressão atmosférica, eles são iguais, né? São idênticos. Então aqui a gente pode cancelar. Então o que vai ficar aqui? Então isso aqui vai ficar, esse termo eu vou ter que fazer conta cor aqui. Esse termo pode cancelar com esse, né? Porque P0 é igual a PAT, né? A pressão atmosférica, né? Isso aqui é não parece um índice, mas é para ser um índice. Então são iguais, então eu posso cancelar. Isso aqui então é meio H quadrado. Certo? Então, F menos F' é meio de H quadrado.
certo? Então nesse caso, então, a força horizontal, né, resultante sobre essa represa, ela vai ser independente da pressão do ar, e como é esperado, né, porque não depende da pressão do ar. Então, a pressão do ar, né, ela vai exercer sobre a superfície da água, é a mesma pressão do ar sobre a represa, né? Então, não vai depender da pressão do ar. Então, esse é o resultado, e importante frisar, né, que conforme aumenta a profundidade, aumenta a pressão, certo? Então, eu fico por aqui. Na próxima aula, vamos calcular mais um exercício sobre fluidos a parte hidroestática de fluidos, tá certo? Então, até a próxima, valeu!